Que a graça de Deus esteja presente na sua vida. Aleluia. Que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que deu a vida por você, que deu a vida por mim, possa nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso amado Senhor Pastor Jesus Cristo, aquele que reinou, que reina e reinará pelos séculos dos séculos. Vamos falar de um tema talvez básico, conhecido por muitos, mas importante, sobre a justiça de Deus. Não somente a justiça de Deus, eu quero dizer sobre a justiça que nós devemos praticar na nossa convivência, no sentido de honrarmos os nossos compromissos, de sermos justos uns com os outros. Qual a importância disso para Deus? Provérbios 11, capítulo 11, versículo 1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Quando nós não praticamos a justiça, quando nós defraudamos o próximo, quando nós não honramos os nossos compromissos, quando, por exemplo, alguém que aluga uma casa, um inquilino, não paga o aluguel, ele está praticando isso, balança enganosa, ele não está honrando os seus compromissos. Portanto, isto é uma abominação para o Senhor. Isso nós podemos ver nas relações até entre marido e mulher. Quando o homem trabalha, tem 2 empregos e a mulher não se preocupa em fazer as tarefas da casa, não se preocupa e quer que uma empregada assuma as tarefas da casa e onerando o marido, ela está praticando injustiça, é uma balança enganosa. E nós podemos ver outro exemplo, quando a mulher trabalha e o homem trabalha, é necessário que o homem também ajude nas tarefas de casa. Quando ele não faz isso, ele está sendo injusto. Então, nós podemos perceber que nas relações mais próximas de nós, entre marido e mulher, no âmbito familiar, nas relações comerciais, nós podemos ser injustos. E se nós formos injustos, isso é abominação para o Senhor. Mas o peso do justo é o seu prazer. Quando nós praticamos a justiça, isso é um prazer para Deus. Vamos ver também a questão de cobrar juros. A Bíblia fala sobre isso. Êxodo 22 e 25 diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Portanto, não devemos cobrar juros quando nós emprestamos o nosso dinheiro. Nós devemos favorecer ao povo, ao pobre. A palavra de Deus deixa bem claro em Êxodo 22, 25. Levítico 25, 35 ao 37 reforça esse contexto de não cobrar juros. Versículo 35 de Levítico 25 diz: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, não receberá dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não te darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Nós podemos perceber que as instituições financeiras estão em problema. Quem administra as instituições financeiras, que são os bancos e também os agiotas, estão incorrendo contra a lei de Deus, estão pecando. Portanto, se você empresta o seu dinheiro a juros,
Não faça isso, se arrependa, não cobre juros, porque é mandamento de Deus. E nós vamos ver que Deus não aboliu a sua lei. A sua lei continua. A lei do Velho Testamento. O Velho Testamento continua no Novo Testamento. Vamos ver isso em Mateus 5, do 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus afirma que ele não veio revogar a lei. Ele não veio deixar de lado, mas ele veio cumprir a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20 é muito importante, diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, muitas pessoas vão perder o reino dos céus por não cumprir a justiça, por estarem em balança enganosa nas relações humanas, nas relações comerciais, nas relações de inquilinato e cobrando juros indevidos. Portanto, todos os agiotas e todos os bancos e instituições bancárias, todos aqueles que administram, eu não falo que trabalham lá, porque às vezes você tem um trabalho lá e você é quem trabalha no banco. Não estou falando, mas ele está condicionado a cumprir aquelas regras. Não vou falar que ele vai perder o reino dos céus, isso é uma questão pessoal, mas não é uma questão confortável para um cristão. Então essas profissões, bancários, agiota, quem é agiota tem problema com Deus e não herdará o reino dos céus. Eu quero advertir com base na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é superior à lei humana. Leis são escritas e muitas vezes essas leis não observam a palavra de Deus. Eu e você precisamos observar a palavra de Deus. Precisamos ser pautados em nossas decisões, em nossas ações, em nossos comportamentos pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ouça, assistam os meus vídeos para que você possa compreender melhor a palavra de Deus e assim sermos aprovados naquele dia. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus tinham um alto padrão de comportamento, porque eles observavam a lei de Deus, mas eles foram reprovados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a nossa justiça possa exceder a muito dos escribas e fariseus, para que nós possamos entrar no reino dos céus, em nome de Jesus.